Vladimir Putin está doente, está com câncer terminal, não sabemos, mas vou trazer para vocês todas as informações relativas a esse caso e o porquê que essa história está sendo contada mundo afora. A gente vai separar em duas partes esse vídeo. Agora, se Putin está doente ou não, vocês tiraram suas próprias conclusões. O que nós sabemos é que Renan Santos está doente e justamente por isso hoje eu estou aqui gravando esse vídeo. Espero que vocês me deem uma moral aí, não fiquem me xingando com saudades do Careca, beleza? Pessoal, antes aquela coisa, né? Like no vídeo, inscrição, enfim, não sei como é que o Renan faz, mas acho que é mais ou menos assim. Bom, vamos falar sobre esse rumor que está rolando desde o dia 1 da guerra, que é sobre Vladimir Putin estar doente. Muita gente diz que o isolamento causou a ele uma série de problemas mentais. Alguns falam de problema mental, outros já vão para um câncer terminal, né? E a gente vai falar o motivo dessa informação ser divulgada à torto e à direito pelos dois lados nessa guerra. Mas antes a gente vai falar aqui primeiro um pequeno histórico, né? Um pequeno resumo dessas supostas acusações dele estar com essa doença. Começar pelo Gleb Pavlovsky, que é um ex-conselheiro do Vladimir Putin. Ele tem dito que Putin está cada vez mais isolado, que chegou um momento dessa guerra que o Putin ele estava num nível de isolamento maior do que era Stalin, ou seja, ele estava num insulamento muito grande, com poucas pessoas tendo contato com ele, poucas pessoas falando com ele, tomando decisões muito isoladas, sozinho, sem consultar outras pessoas. Isso quem diz é um ex-conselheiro do governo dele. Mas não é só isso, as informações são divulgadas ao redor do mundo. Como, por exemplo, o jornal Berliner Morgenpost, que é um jornal alemão, ele diz que, como vocês devem saber, a Alemanha estava numa posição ali quase que de neutralidade nesse conflito, chegou até a impedir a chegada de armas do Ocidente para a Ucrânia, tinha uma posição ali tentando ser moderada nesse sentido. E esse jornal ele disse que as informações que o governo alemão tinha é de que o Putin realmente estaria com uma doença muito grave, e isso faria com que o primeiro-ministro alemão ele tivesse que lidar com o Putin de uma maneira um pouquinho diferente, justamente por medo dele estar acuado e de tomar uma decisão precipitada, se é que vocês me entendem. A agência de jornalismo investigativo, a Proect, que faz esse jornalismo na Rússia, chegou a dizer que um médico muito conhecido na Rússia, do Hospital Clínico Central de Moscou, ele passou a viajar com Putin. Ele esteve com Putin em mais de 35 viagens de Moscou a Sochi. E relembrando também que o Putin ele chegou a ficar sumido, ele chegou a não ter aparições públicas durante o outono europeu. Ele ficou mais de 1 mês e meio sem aparições públicas, e alguns atribuem esse sumiço dele nesse período a uma cirurgia em que ele teria sido submetido, e justamente por isso esse médico estaria acompanhando ele durante todas essas viagens. E, claro, eu vou pedir para colocar na tela aí uma imagem recente do Putin, né, onde ele está com o rosto muito inchado e tal. Alguns podem atribuir isso a uma edição, de que isso não seria verdade, essa imagem aí. Alguns dizem que isso seria porque ele estaria tomando corticoides, ele estaria tomando alguns remédios, algumas medicações, por isso estaria com esse rosto inchado. Algumas outras pessoas falam que o Putin estaria num estado de dor constante, e isso seria visto, inclusive, em alguns vídeos de aparições públicas dele, como nessa entrevista aí, que você está vendo aí agora na tela enquanto eu falo. O Putin, ele senta na mesa, ele segura a mesa e ele fica segurando essa mesa durante longos minutos, ao longo de toda essa entrevista. Isso demonstraria esse estado de dor constante em que ele se encontra.
Bom, o fato é que a gente não tem essas informações, são apenas rumores. Essas são as bases desses rumores. Agora, o Putin, ele pode ser considerado o líder mais poderoso do mundo na atualidade, mais até do que o Xi Jinping, porque lá ele ainda tem o Partido Comunista Chinês, várias facções desse próprio partidão com quem ele tem de lidar no dia a dia. Já o Putin, ele se tornou um cara cada vez mais isolado, e isso não é rumor, né? Então ele estaria tomando as decisões de maneira muito mais monocrática, sem ter que consultar outras pessoas, justamente porque ele obtém o poder central do governo e também o controle sobre diversas áreas do governo, como no caso da eletrificação da Rússia, que é muito grande, das linhas de comunicação, das ferrovias. Ele obtém todo esse controle e ele meio que não precisa dividir isso com tantas outras pessoas no mundo, então por isso ele pode ser considerado o líder mais poderoso do mundo. Portanto, para ter essa informação, obviamente, apenas um pequeno círculo que está ao entorno dele para ter essa informação de verdade. Mas por que esse tipo de boato, estamos na segunda parte, esse boato ele é difundido ao redor do mundo? Isso seria apenas uma propaganda ocidental ou também poderia ser considerado uma propaganda russa? Do lado ocidental, algumas pessoas falam que esse tipo de notícia é colocada pela mídia ocidental justamente para enfraquecer a imagem de líder forte que o Putin tem. Isso também acontece em vários outros lugares do mundo. Você pega nas eleições dos Estados Unidos, isso era um negócio que era muito falado sobre o Biden, sobre o fato da idade dele ser muito avançada, ele não ter forças para poder seguir e etc e tal, justamente para enfraquecer a imagem dele, mostrar que o estado de saúde dele não é o melhor e por isso ele não seria visto como um líder capaz de guiar a nação em um momento tão crítico como esse. Outra possibilidade, e que alguns que têm uma posição de, olha, vamos deixar o Putin fazer ali, anexar algum território ali na Ucrânia, partir para cima da Ucrânia, não vamos fazer isso porque ele está doente. E se ele está doente, ele está acuado. E se a gente deixar ele acuado, ele pode fazer alguma besteira. Então não vamos com muito afinco para cima dele. Isso também tem a ver com essa posição do jornal alemão que eu trouxe para vocês aqui antes. Outro ponto que a gente precisa ter: a informação e a verdade, elas são um dos primeiros inimigos de uma guerra. Então ela é usada tanto de um lado, tanto de outro, seja para motivar as tropas, seja para desmobilizar as tropas. E no caso do Putin, o que alguns podem dizer que esse caso de doença dele pode ser até de propaganda russa, né? Porque, como por exemplo na Coreia do Norte, o que eles usam para se manter no poder é uma estratégia de medo, de colocar medo. Olha, o Kim Jong-un lá, o Kim Jong-il é um líder maluco, né? Ele faz coisas malucas ali no país dele, então não mexam com ele, porque caso vocês mexam com ele, ele utilizará de armas atômicas. Então isso também pode ser visto até como propaganda russa. Olha, o Putin ele tá doente, não mexam com ele. Se vocês colocarem ele no corner, ele seria capaz de utilizar uma arma nuclear, seria capaz de tomar uma medida jamais antes vista. E é importante lembrar também que desde o início da guerra, ele mesmo disse: não interfiram aqui ou vocês terão uma resposta jamais vista no mundo. Agora, o ponto é o seguinte: se é propaganda de um lado ou de outro, isso obviamente não tem como afirmar, mas a gente dá aqui todas as possibilidades para que você forme a sua opinião. Agora, se o Putin de fato estivesse com uma doença terminal, com um câncer, se ele de fato fosse morrer, se ele de fato morresse, amanhã ele morresse, muitas pessoas acreditam que isso acabaria com a guerra, isso seria o fim da invasão russa na Ucrânia, e não é verdade. Porque nesse caso, eles decidiriam ali em poucas pessoas quem seria o próximo, quem teria mais poder, quem dessas dessas facções teria mais força para continuar o governo. E pessoas que estão ligadas ao governo russo, principalmente, são pessoas que pensam igual ao Putin, que talvez alguns até sejam até mais linha dura do que ele, né? Que poderiam assumir o governo em uma possível morte do Putin, como é o caso do Medvedev, como é o caso do chanceler
russo, como é o caso do ministro da Defesa russo. Então eles não recuariam nem um centímetro na guerra da Rússia, caso o Putin viesse de fato a óbito. Bom, pessoal, espero ter dado todas as informações para você formar o seu juízo aí sobre esse rumor. E já que é rumor, você pode acreditar no lado que você quiser nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, quem gostou, me dá uma moral aqui nos comentários para que eu volte mais vezes, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais para você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.